Glória a Deus, saúdo todos os irmãos em Cristo, amém? Glória a Deus. E também aqueles que ainda não são. Eu creio também que tem muita gente que sabe do que eu estou falando aqui. Muitos sabem. Primeiro eu quero falar em 1 Coríntios 10, 29, que diz assim: Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, quer dizer, de outra pessoa, né? Então, cada uma pessoa age da maneira que quer. Todos nós temos um direito de escolha, mas nós, cristãos, nós temos que procurar saber o que está acontecendo, o que acontece, de onde vem, por que quando eu ainda andava nas trevas, eu erguia um pinheiro dentro da minha casa. E por que agora eu ando na luz, fui chamada por Jesus e continuo praticando um ritual há séculos atrás? Porque, segundo as minhas pesquisas, ainda faltavam 7.000 anos para Jesus nascer. 7.000 anos. E essa entidade, ela já existia. É uma entidade onde ela sacrificava pessoas, crianças, matava, degolava. Eram pessoas que faziam rituais de sexo, pessoas assim realmente que afrontavam o nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira razão é que não tem na Bíblia nenhuma data precisa, nenhum estudo, nenhum teólogo, nenhum exegeta, eles descobriram o nascimento de Cristo. Amém? A Roma fez uma aliança, né, com essa entidade porque ela não teve forças, mas quero dizer que não foi a Igreja Católica que colocou a árvore de Natal, né, dentro da tua casa. Não foi. Foi essa entidade aqui, foi esse sistema poderoso que os profetas, né, Moisés lutou muito contra esses demônios, pessoas que queriam afrontar Deus. Então, não existe nenhuma coisa. O que eles queriam? Eles queriam cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo, de acordo com o calendário judaico, né? A Igreja do Senhor está vivendo a época profética da festa dos tabernáculos, que significa a preparação do caminho do Senhor, né? Ele veio, mas nós temos que nos preparar para a sua segunda vinda. Amém? Glória a Deus. Porque Natal, ele se tornou um culto comercial que visa render dinheiro, né? No final do ano todo mundo fica doido, querendo comprar, querendo gastar, querendo comprar roupa, querendo pintar casa, querendo viajar. E a pessoa fica, às vezes, quando chega final, nem termina janeiro, você está sem dinheiro, você está todo endividado. Então, o objetivo do sistema babilônico era esse, né? Era tirar dos pobres e engordar os ricos. É uma festa de ilusão, onde muitos se desesperam porque não podem comprar aquilo que deseja. Bem, lá no passado, esse sistema era chamado sistema babilônico. Lucro, eles visavam lucro, dinheiro. E hoje nós vivemos num sistema capitalista também, que é a mesma coisa, não mudou nada. Nós vivemos num país, num sistema capitalista, onde eles querem ficar gordos e nos emagrecer. Ou melhor, eles querem nos destruir, eles querem tirar de nós, amém? Eles não querem dar para nós. Porque esta festividade, ela está baseada em falsos deuses, como eu já falei, nascidos na Babilônia por Nirode e Semíramis. Nirode, bisneto de Noé, né? Glória a Deus. O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, onde ele entrou em todos os países e hoje ele reina em todo lugar e reina dentro da tua casa, amém? Na Babilônia, Nirode, ele era conhecido como um Deus todo-poderoso. Ele era um Deus que fazia tudo. Ele era Deus da fertilidade, era o Deus do trovão, era o Deus do sol, Deus do mar, ele era tudo, né? E você for estudar mais um pouco, você vai ver que ele tem várias entidades falsas. Nirode, como eu já falei, era neto de
de Cush, né? Filho de Cush, Nimrod era filho de Cush, bisneto de Noé e neto de Cã. Neto de Cã. Ele foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo inteiro. Amém? Sistema de competição organizada de impérios e governo pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e lucro. Amém? Sistema capitalista também. Ele é baseado nisso. Ele é baseado no sistema econômico de competição e lucro. Ele visa dinheiro. Amém? Nimrod construiu a Torre de Babel, como eu já falei. Ele foi um dos primeiros a construir a Babilônia. Ele foi o fundador. Ele e as Semíramis foram os fundadores da Babilônia, que o nome dele significa Marad em hebraico. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje, Nimrod representa o Deus Sol. Nós sabemos, se você quiser procurar saber, você está aí no direito de dar a sua escolha, né? Todo ano, no dia do aniversário do nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore de Natal e deixava presente, né? Mas isso também é mentira. Isso é ela que fazia isso, tudo isso. A árvore de Natal, ela se tornou um símbolo natalino tradicional no mundo, né? E suas origens remontam a crenças pagãs. A árvore de Natal, elas foram inseridas no mundo aqui por volta do século XVI, mas ela se tornou popular mesmo quando ela entrou na Inglaterra, por volta do século XIX. Ela se espalhou pelo mundo, né? E ela representa o nascimento de Nimrod, essa árvore de Natal. Amém? Glória a Deus. Esta festa não glorifica a Jesus, pois quem inventou foi Nimrod, o deus do sol, né? Eles infiltraram isso no mundo inteiro, né? Os adereços de Natal. Os adereços de Natal são os verdadeiros deuses da mitologia grega. Só que lá naquela época, a árvore de Natal, ela não era enfeitada com essas bolinhas que hoje as pessoas enfeitam, não. Eram enfeitadas com ouro e prata. Amém? Eles eram obrigados. Quem não obedecia à ordem, eles eram, às vezes, na maioria, executados, mortos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Também essa história toda, deu-se a teoria da reencarnação, a teoria do espiritismo e a teoria do ocultismo, se você não sabe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em Jeremias, eu vou abrir aqui, Jeremias, glória a Deus. Se você quiser abrir aí, abra na sua Bíblia aí. Jeremias, capítulo 10. Capítulo 10, Jeremias, glória a Deus, glória a Deus. Jeremias, capítulo 10, versículo do 3 ao 9, que diz assim, Jeremias 10, do 3 ao 9, diz assim: Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Eu vou ler mais uma vez, tá bom, amados? Diz assim, ó. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, e nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam no bosque um madeiro, um pinheiro, né? Obra das mãos dos artífices com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo firme para que não se mova. Você enfeita a sua casa, né? Prega um preguinho ali, coloca um pisca-pisca ali, e você vai enfeitando a sua casa usando aquele martelo. Tá aqui, martelo, para que aqueles adereços não venham a cair. Tá aqui na Bíblia Sagrada, ó. Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim:
Vou ler mais uma vez versículo 4. Com prata e com ouro enfeitam com pregos e com martelo firme para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os levem, porquanto não podem fazer mal, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. No versículo 6 do capítulo 10 de Jeremias diz assim: ninguém assemelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Amém? Glória a Deus. Esse Nirode, o Rei Sol, ele queria ser Deus, mas como você ouviu aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 7, ninguém há semelhante a Deus. Amém? Glória a Deus. A maioria das pessoas, elas querem conhecer o futuro, elas querem saber o futuro, o que pode acontecer, mas essas tal decisões poderiam nos causar um fracasso, né? Poderiam acontecer alguma coisa que você não queria se agradar. Se você quisesse saber o seu futuro, soubesse o que ia acontecer no seu futuro, o que você faria? Amém? Mas você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer no seu futuro aqui, né? A não ser que você não esteja, preste atenção, que você não esteja fazendo a vontade do Senhor. Porque todos aqueles que fazem a vontade do Senhor sabem qual é o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Deus, ele não promete te desviar, te poupar, mais ou menos assim, te poupar do fracasso, das derrotas, né? E você ter um sucesso garantido. Deus, ele não promete isso, mas ele promete guiar você com segurança. Deus promete nos guiar com segurança, amém? Ele conhece o seu futuro e ele estará com você por todo o seu caminho, glória a Deus, por todo o meu caminho. O Senhor não te revelará o que há de acontecer, mas caminhará com você à medida que seu futuro lhe fizer presente, se fizer presente, amém? Aqui ele está falando que Deus vai caminhar com você, ele vai estar com você, mas se você estiver na presença dele. Ele pede também que você não venha confiar no sol, que você não venha confiar na lua, que você não venha confiar nas estrelas, mas que você venha depositar a sua confiança na que ele as criou. Amém? Quem criou foi Deus. Em Reis 14, 22 diz assim: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque eles também edificaram altos altares e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Amém? Os altos sagrados eram lápides de pedras colocadas próximas aos altares pagãos. Os cananeus, os cananitas, criavam essas estátuas que representavam as divindades. Os bosques referem-se aos poste-ídolos de Azera, que essa Azera também era chamada de Star, de Asterote, de Ísis, de Diana, tudo ela tem um monte de entidade, de nomes falsos, amém? Se você for procurar, você vai entender, né? Em Deuteronômios, capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem servirem os seus deuses, sobre
as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. 3. E derribarei os seus altares e quebrarei as suas estátuas e os seus bosques, queimarei a fogo e abaterei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagarei o seu nome daquele lugar, porque o nome de Cristo tem que prevalecer. Amém? Em Deuteronômio 12, vou explicar aqui rapidinho, o povo de Israel, ele cometeu muita idolatria, eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles deveriam destruir todos os altares pagãos, os ídolos, e assim nada que pudesse tentá-los. Mas eles não fizeram isso. Eles adoraram a Deus do Sol, a Baal, essa deusa aí, com vários nomes, né? Nós evangélicos, hoje, nós não devemos acatar essas coisas. Nós não devemos aceitar mais isso na nossa vida. O que nós devemos é nos afastar, remover implacavelmente tudo que nos afasta do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai com o tempo, nos esforçando, nós vamos conseguir fazer a vontade do Senhor. Amém? Em 2 Reis, eu acho que lá no que eu falei, deve ser no 2 Reis também. 2 Reis 17, 9 e 10, diz assim: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre de Atalaia até a cidade forte. E levantaram estátuas de imagem do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Tinha rei que eles cultivavam era bosque, em adoração a Deus do Sol, a Nirode, a Baal, que é a mesma coisa. Por causa desses pecados, né, públicos, o culto do povo, houve uma grande destruição em Israel, né? Sobreveio uma grande destruição, nós sabemos disso, pessoas que estudam, que até no culto mesmo, quando a gente ouve um pregador falando sobre a destruição de Israel, porque as pessoas que acreditavam, pessoas que eram devotos, pessoas que criam em Deus, eles estavam adorando também, eles eram complacentes com essas divindades. Teve pessoas que jogavam seus filhos vivos para esse Deus Nirode, Deus Baal, Zeus, essa Afrodite, Osíris, esses nomes assim, todos os tipos de deuses eles eram, entendeu? Estes cometeram muitos pecados, ao qual eles não deveriam, eles deveriam se afastar, deveriam correr, né, do pecado, como lá em Jó fala, ele era um homem temente a Deus que se desviava do mal, né, Jó. Então o povo de Judá, eles deveriam ter feito isso, mas não, eles acataram, eles aderiram a esse movimento satânico, amém? Glória a Deus. Os pecados cometidos em oculto, né? Tem muitas pessoas que cometem pecado em oculto, também eles lá faziam o pecado em oculto, que ele fala lá em Ezequiel, que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. Lá em Ezequiel capítulo 8, eles dizem que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo e que Deus tinha abandonado a terra, mas Deus não abandona não. Os olhos de Deus estão em todo lugar, procurando os fiéis adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em toda a sua maneira de viver, seja santo. É o que a Bíblia fala, né? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, nós sabemos disso. Então, quando você desafia Deus, né? Desafia o Senhor secretamente, é tão danoso quanto uma rebelião pública. Amém? Tudo que você faz escondido, tudo que você faz oculto, pode ser até ali dentro da sua casa, né? Coloca aquela árvore de Natal ali, ninguém tá vendo, mas é um pecado oculto para você. Mas diante de Deus se torna uma rebelião, como diz aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos aqui bíblicos, glória a Deus, que eu separei para ler para nós, né? Aprender mais, né? Eu creio assim.
Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, né, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Isso não é só para eles lá, é para todos que provocam a ira de Deus. Amém? Os tímidos, né? Os tímidos não são aqueles que são medrosos em sua fé, porque tem pessoas que ficam muito preocupadas como ela está adorando ao Senhor. Ela está adorando de uma maneira correta, mas mesmo assim ela tem dúvida. Amém? A palavra do Senhor diz que essas pessoas, mesmo adorando ao Senhor na sua fraqueza e não desistindo, não deixando de adorar a Deus, esses serão seus filhos na eternidade, né? E quando nós, evangélicos, nos posicionamos contra a idolatria, quando nós nos posicionamos do lado de Cristo, a tribulação vem ao nosso encontro. Eu quero dizer para você que quando eu entendi que eu estava adorando, continuava adorando, fazendo um ritual pagão dentro do meu lar, e que eu entendi que eu estava fazendo algo que desagradava a Deus, não foi fácil eu colocar essa árvore, esse Deus pagão para fora da minha casa. Eu enfrentei muitas críticas, eu enfrentei muitas afrontas, porque me disseram que não tinha nada a ver, tá? Que isso não fazia mal para ninguém, era só uma árvore. Eu falei, não, na minha casa nunca mais entrará árvore de Natal. Muitas pessoas podem até dizer assim, né? Que, mas tu quer ser muito santa, tu quer não sei o quê, né? Isso não vai fazer mal. Para mim, eu penso diferente, porque eu vi na Bíblia aqui que realmente existe essa seita, essa religião satânica, e está no mundo. Você vê que no fim do ano, no Natal, as pessoas ficam doidas, ficam querendo gastar dinheiro, a saúde está precária, a educação está precária, né? A alimentação está precária, não tem dinheiro, você vai no posto, não tem remédio, você vai atrás de um médico, não tem médico, não é verdade? Muitas pessoas morrendo de fome, mas o sistema, ele tem dinheiro para enfeitar o mundo com pisca-piscas, presépios e tudo mais, não é verdade? Então esse dinheiro, eles não poderiam usar na saúde, usar na escola, usar para comprar uma comida. Quantas pessoas nessa época de Natal, amado, não tem um dinheiro para comprar um pão? Quantas pessoas nessa época passam necessidade e estão na rua? Mas por que o sistema absoluto ali não toma uma atitude? Essas autoridades não tomam atitude. Por que eles têm tanto dinheiro, uma árvore de Natal custa não sei quantos milhões? E onde fica as pessoas? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo. Amar o próximo é ajudar ele nas suas necessidades também. Amém? E eu quero falar aqui que nós, evangélicos, aqueles que procurarem fazer a vontade do Senhor, nós vamos ter vitória, né? Nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Não estou falando de vitória só aqui na terra. Nós temos que ter vitória lá na eternidade. Porque Deus, ele promete vitória, promete eternidade para aqueles que perseverarem
para aqueles que obedecerem a palavra do Senhor verdadeiramente. Então procure saber a verdadeira origem de Natal. O que você está colocando dentro do seu lar, tá bom? Porque a palavra do Senhor diz que lá em Apocalipse 2,7, que aqueles que perseverarem, aqueles que obedecerem, aqueles que não profanarem a palavra de Deus, aqueles que não quebrarem a aliança com o seu Deus, eles comerão da árvore da vida, né? Eles escaparão do lago de fogo, como diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Aqueles que vencer não participarão do fogo eterno, mas aqueles que profanam, que adulteram, que fazem coisas que desagradam a Deus, a sua morte será no lago de fogo. Amém? A segunda morte. Receberão um nome especial. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Né? Terão autoridade sobre as nações. Capítulo 2, versículo 26. Serão incluídos no livro da vida. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse. Serão chamados templo espiritual de Deus. Sentar-se-ão com Cristo em seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Amém, amados? Aqui eu agradeço a oportunidade, eu gostaria que você procurasse saber, porque é muito bom. Não é só você abrir a Bíblia aqui, ó, e pregar, e não saber o que você está pregando. Porque Deus fala aqui sobre árvores, fala sobre ouro, fala sobre prata, fala sobre palmeira, fala sobre ídolos que não falam, que não andam, que não faz mal e nem faz bem a você. Amém? Então está aqui na Bíblia Sagrada. Então eu tenho que procurar saber realmente a quem eu estou servindo verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso, amados, glória a Deus, pedir força para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelo sistema corrupto desse mundo. Amém? Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Amém. Aleluia.